Oi, me chamo Soraya, sou a mãe do Victor, tenho 38 anos, sou nascida aqui em São Paulo, capital, sou filha de Maria e de pais separados, na realidade, né? Oi, eu me chamo Maria José, eu tenho 65 anos, eu sou vó do Vitor e eu nasci no interiorzinho da Bahia. Não é fácil, as pessoas não respeitam, as pessoas não entendem, as pessoas humilham. Não é fácil, passei por muitas coisas por eu ser uma mulher negra. É difícil falar, porque a gente sente na pele todos os dias, né? É uma luta diária, tanto no trabalho quanto na rua, a gente sofre preconceito de todas as formas. Aqui, como eu sou uma mulher negra em diáspora, né? Eu vou dizer que no Brasil é um desafio. No país racista, eu sofro com machismo e com racismo. Então é um baita desafio. Em contrapartida, me sinto muito orgulhosa de quem eu sou e das minhas origens, né? Eu não faço aquele exercício de, eu tenho uma parte da família que é italiana, que é alemã. Não, a minha família ela tem características banto fortíssimas, né? Só que nós paramos na nossa ascendência lá no meu avô, no máximo no meu bisavô que eu não conheci. Minha mãe tem pouquíssimas histórias, só que todos nasceram aqui no Brasil. A gente não sabe, né, de que lugar exatamente nós viemos, né? Mas nós sabemos que nós somos uma família preta e ser uma mulher preta para mim é algo que me orgulha muito, me dá muita satisfação, apesar de ser um desafio porque eu vivo num país racista. São tantas, é difícil numerar. Pode dizer que vocês mais passam, o que é que você mais passa pra gente? O que a gente mais passa? Eu tenho muito problema, por exemplo, por ser copeira, eu tenho muito problema com essas redinhas de cabelo, né? A gente sofre com o natural do nosso cabelo, né? Não se encaixa no padrão. Daí, esses fiozinhos aqui da frente sempre sofrem com esses elásticos de touca. Eu sei que hoje no mercado existem uma vasta escolha, né, de toucas hoje em dia, mas há um tempo atrás, quando eu me inseri no mercado, não haviam. Então, é uma coisa que pesa bastante, a gente acaba mudando até a nossa estética, né? Se preocupa muito com isso. Eu vejo que nós somos a maioria de mulheres negras no ambiente de trabalho. E sempre é a classe mais braçal, produtiva, é a mulher negra. Humilhação, desprezo, falta de atenção, não te enxergam. A senhora pode contar pra gente uma situação ou alguma coisa que acontece? O que acontece é... Eu, no trabalho, já vi pessoas assim, falando muito mal de gente preta. Racismo. Racismo. Falando mal, não falando pra mim, não falando de mim, falando pra mim. Que não gosta de gente preta. Né? Na época falou isso. Quais são as maiores dificuldades que uma mulher negra enfrenta no ambiente de trabalho? Rapaz, eu vou dar um exemplo muito prático para vocês, né? Eu tenho 3 formações. Eu me formei primeiramente em design gráfico, tenho uma vasta experiência na área publicitária como designer. Depois eu fui para a área de educação, fiz pedagogia, me especializei em psicopedagogia e concluí a psicologia. Ou seja, meu currículo acadêmico, ele não é curtinho, né? Ele é um currículo um tanto quanto extenso. Entretanto, com este currículo, normalmente eu sempre estou competindo por espaços de trabalho que uma pessoa que tem uma única graduação e uma única experiência, por exemplo. Eu já tive experiência de trabalhar com professoras que eram apenas pedagogas, né, com uma experiência única em um único colégio, e eu fui contratada, assim, meio que dentro desse contexto, como exceção
porque eu tinha muitas formações e vinha com uma bagagem muito grande, percebe? Mas para ocupar os mesmos lugares que as professoras, que, por exemplo, tinham uma única formação e que tinham uma formação político, sociopolítico, cultural inferior à que eu recebi, por exemplo, né? Então, normalmente, eu me encontro nesse espaço, né? Eu percebo que eu preciso sempre estar muito além do que pessoas brancas estão no mercado de trabalho, nas suas formações, e na maneira como se comunicam, no seu nível de intelectualidade. Eu percebo que eu tenho que sempre estar além delas, né, para conseguir ocupar os mesmos espaços que elas, né? Isso é bem real para mim. Várias mesmo. Inclusive agora, nesse meu último emprego, né? 3 filhos. Então a gente tem que provar sempre que a gente é capaz de dar conta da casa, dos filhos, do marido. Então é uma questão que sempre se levanta, principalmente em entrevista de emprego, né? E os seus filhos, como é que faz? Com quem ficam? É bem ruim. Né? Se eu não fosse mulher, eu não seria tão cobrada para ser tão perfeita na educação do meu filho. Eu não teria que cuidar do meu filho sozinha, né? E talvez nem tivesse que cuidar dele, né? Porque essa cobrança que recai sobre as mulheres, né? Essa delegação do papel da mulher como mantenedora do lar, né? Então, eu percebo que se eu fosse um homem, com certeza não seria dessa forma. Pensei sim. Principalmente assim, quando eu separei, né? As pessoas nunca me respeitavam. Porque simplesmente eu sou uma mulher. Não me dava valor, não tinha um respeito. Sim. Quando eu separei. Na minha terra, quando eu nasci, né, em Nascença, e tinha outra cidade, Piripiri, as pessoas não se misturavam com a gente sentia muito, a gente era preta, pobre, eles eram branco e rico, e eles não se misturavam com a gente, era muito triste pra gente que era adolescente. Eu sofri muito nessa época, que as pessoas não queriam, tinha vergonha da gente. Era muito triste. Era uma segregação, então, mesmo no interior da Bahia. No interior da Bahia. Há muito tempos atrás, há uns 40 anos atrás. Entendi. Eu, muito adolescente, muito humilhada, muito. Para mim, o feminismo hoje é a busca do direito da mulher, igualdade social dentro do mercado de trabalho e também na vida pessoal, né? Eu já ouvi falar sobre feminismo negro. Acredito que isso seja a dificuldade da mulher negra ser reconhecida no mercado com os mesmos direitos que uma mulher branca. Porque se já é difícil para uma mulher branca, para uma mulher negra é mais ainda. Vou resumir numa frase, eu acho que cabe, né? Pensando em todos os movimentos feministas que a gente tem, eu resumo numa frase, assim, para mim o feminismo, ele é esse movimento de luta pelos direitos das mulheres, né? Tem lá suas diferentes facetas, né? Dentro do próprio movimento tem diferentes classes que se movimentam, mas no geral é esse movimento de luta aí pelos direitos das mulheres. Com um sorriso no rosto. Ai, filho. Qual foi a maior luta que a senhora teve de enfrentar, que é o seu orgulho, o meu orgulho, de ter criado 2 mulheres sozinhas, na época que mulher não valia nada, sendo uma mulher preta, guerreira e batalhadora? Qual foi? Quando eu fiquei sozinha, que eu tive que enfrentar para criar 2 filhas, assim, que eu era mãe solo. Fiquei mãe solo porque eu separei, mas foi muito difícil, foi a maior dificuldade da minha vida. Qual seria o mundo ideal para você? Para mim, seria acesso a mais educação, a histórias como a nossa. Histórias como a nossa seriam ouvidas, compartilhadas.